Então agora o povo estava estavam todos cercados, os que tinham sido levados cativos foram, e os que ficaram estavam cercados pelos caldeus, e ali eles riam, debochavam dos judeus, porque os judeus não tinham alimento, não tinham água, não podia sair dos territórios de Jerusalém, porque os caldeus não permitiam, porque aqueles que ousavam sair novamente seriam mortos a fio da espada, e ali o povo não tinha o que comer. E a cidade estava toda fedida, tinha vários cadáveres na cidade, e o povo, os caldeus rindo e debochando do povo de Deus. E diz o texto que então Israel, o profeta Jeremias disse que felizes foram aqueles que levaram cativos do que aqueles que permaneceram no território de Jerusalém, porque eles estavam agora morrendo à míngua de fome e de sede. Olha que sofrimento. E diz a palavra do Senhor que diante disso não tinha provisão, eles não tinham recursos, eles não tinham como sair para comprar, não tinham dinheiro, não tinha como fazer nada, porque a cidade toda estava cercada por décadas, por tempos, por anos, por 120 anos nesse sofrimento. E diz o texto que de repente a fome estava tão cruel, estava tão terrível, que diz a palavra do Senhor que mediante a fome não tinha alimento, e agora o povo se encontrava enfermo, doente, as doenças vinham abater o povo. Por quê? Porque não tinha alimento, não tinha água, não tinha como, então a doença estava também vindo sobre o povo de Jerusalém. Então a capacidade de resistência, de sobrevivência estava impossível por causa da fome, por causa da seca, porque não tinha água, e por causa agora das doenças que estavam vindo sobre o povo. Olha que castigo tamanho, olha que sofrimento tamanho, e o povo, os inimigos de Jerusalém, rindo e debochando do povo de Judá e perguntando: onde está o teu Deus? Cadê o Deus de vocês que não vem socorrer vocês? Cadê o Deus de vocês que não supre as suas necessidades de alimento e água e pão? Cadê o Deus de vocês que nos deixou entrar e destruir tudo? Então o povo estava naquele sofrimento. O texto diz que a situação era tão caótica que as mulheres, as mães, que viram os seus filhos morrerem e que estava ali velando os cadáveres dos seus filhos, uns velavam, outros já estavam fazendo diferente. A fome estava tão terrível que o texto diz que as próprias mães, irmãos do céu, perdão, que as próprias mães comiam os seus próprios filhos mortos. Olha que situação abominável. Olha que situação triste. Olha que história dramática. Olha só como estava a situação do povo de Israel. E eu quero te dizer, eu paro o texto aqui para falar com vocês, te dizer que tudo isso aconteceu por consequência da desobediência a Deus, por consequência do pecado do povo de Israel. O povo de Israel só entrou nessa situação difícil de sofrimento porque desobedeceram a Deus. Quantas são as pessoas que hoje estão aqui na presença de Deus e Deus suprindo tudo, Deus abençoando, Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando, Deus abençoando, e de repente essa pessoa resolve conhecer o mundo. De repente essa pessoa resolve ir para o mundo e esquecer do seu Deus. E quando nós estamos no mundo, nós estamos à mercê de Satanás. Quando nós abandonamos Deus, nós estamos nas mãos do inimigo. E aqueles que estão nas mãos do inimigo vão ser ceifados por ele. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para destruir vidas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Então agora Israel estava nessa situação de desobediência, vivendo sob cativeiro, vivendo sob declínio moral, espiritual, político, ético, né? Estavam vivendo sobre essa decadência histórica, porque eles viveram sobre 120 anos nesse sofrimento. E diante de tudo isso, como a cidade estava
sem muros, as demais nações inimigas. Pensa na devastação terrível, porque a cidade estava sem muros. Então todas as outras nações inimigas vinham oprimir o povo de Deus, vinha oprimir Israel. Então todas as nações agora poderiam entrar e sair de Jerusalém o tempo que quisesse. Eles estavam destruídos, agora eles eram escravos, agora eles estavam vivendo essa miséria. E diz o texto que o profeta Jeremias, que foi um dos profetas que Deus levantou para profetizar sobre Jerusalém, ele profetizou. Mas aquele período de tempo já era 120 anos, mas nesse tempo era em torno aí de 130 anos, em torno aí já tinha se passado 70 anos, e o profeta Jeremias, Deus usou ele para profetizar mais 70 anos de cativeiro. Israel viveu mais 70 anos de cativeiro, totalizando todos esses anos dava 120 anos. 70 anos sob o comando babilônico, estando eles nas mãos dos seus inimigos, e também sobre o Império Persa. Babilônia estava escravizando, mas também o Império Persa também escravizou. Pensa numa nação que estava derrotada moralmente, espiritualmente, politicamente, estava destruída, arrasada. Então o propósito de Deus foi cumprido. Como assim propósito de Deus mediante a tanto sofrimento? E no ano de 1516 retorna a primeira leva dos judeus. Então os primeiros judeus foram levados à primeira leva, a segunda leva e a terceira leva. Então, ou seja, Israel estava agora sob o domínio dos judeus, sob o domínio do Império Medo-Persa, do Império Persa. E diz o texto que, sob a liderança agora, na época, quem estava liderando o Império Persa, o Medo-Persa, era o rei Zorobabel. Este rei, ele estava ali sob a liderança, liderando tudo. Esse Zorobabel era o rei que estava liderando o povo de Deus. E eles estavam querendo agora reconstruir novamente Jerusalém. Estava tentando reconstruir Jerusalém mediante toda essa catástrofe, mas eles não tinham poder político, eles não tinham recurso financeiro, eles não tinham moral, a autoestima do povo estava lá embaixo, porque eles viveram muitos anos sob cativeiro. Então o povo de Israel naquele tempo não tinha moral, eles se esqueceram do seu Deus, principalmente mediante todo esse caos, esse sofrimento. Eles não lembravam mais do Deus deles, eles achavam que Deus havia de fato abandonado eles porque eles pecaram. Então eles estavam vivendo na decadência moral e espiritual e ética. Então o povo de Deus agora, os judeus, estavam sendo levados novamente para tentar reconstruir o templo. Mas quem é que estava lá em Jerusalém? Quem era o povo que estava habitando agora em Jerusalém? Porque Jerusalém não estava mais sendo habitada apenas pelos judeus, não. Como eu citei, Jerusalém não tinha mais muros. Todo mundo, os inimigos vinham e habitavam ali. Vinham os estrangeiros, vinham outros povos de outras etnias e estavam habitando agora em Jerusalém. Então Jerusalém estava meio que misturada. O povo legítimo estava sendo dominado por outros povos, estava sendo agora dominados por estrangeiros, por outras nações. E diante de tudo isso, as mulheres judias estavam sendo abusadas sexualmente pelos outros povos que estavam dominando ali também Jerusalém. E diante de todo essa decadência moral, espiritual e ético, estava nascendo agora um novo povo misturado. E quem era esse povo? Era um povo, estava surgindo os samaritanos. Porque como surgiu o povo samaritano? Surgiu desta maneira.
coabitando com as judias, o povo de fora vinha e ali estava sendo misturado com os estrangeiros, estava nascendo um novo povo que não era os judeus originais. Agora surgia dentro de Jerusalém um povo chamado samaritanos, que era uma mistura desses povos. Estava acontecendo casamentos interraciais, casamentos que Deus não aprovava, era mistura, mas como? Se o povo estava agora à mercê dos inimigos, Deus havia abandonado o povo ali no sentido de punir o povo de Israel mediante a sua desobediência. E estava acontecendo agora as misturas de crenças, de crendices e religioso, produz um povo impétuo, chamado de samaritanos. Quantos aí já ouviu dizer que os judeus não se misturam com os samaritanos no Novo Testamento? Porque por causa dessa linhagem que vinha, desses novos povos que foram surgindo, porque o povo já não estava mais sendo o povo judeu original de Deus. E então os samaritanos misturados ali se tornaram inimigos de Israel. E eles tentaram sabotar o povo. Os verdadeiros judeus estavam ali tentando reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, e os povos samaritanos que estavam ali misturados, estavam tentando sabotar essa construção, estavam tentando, fingindo que era amigo do povo judeu, mas eles só queriam destruir, eles só queriam, eles estavam apenas sendo disfarçados para sabotar aquela construção. E esses inimigos disfarçados, não só pelo ponto, eles eram inimigos de Israel, não só pelo ponto racial, mas também pelo ponto de vista teológico e doutrinário, ou seja, esse povo samaritano não professava a mesma fé dos judeus, porque os judeus eles professavam a fé ortodoxa, o judaísmo, e esse povo samaritano não acreditava no Torá do Velho Testamento. Eles não acreditavam no Velho Testamento, no Torá por completo. Eles apenas acreditavam no livro Pentateuco. Quem eram os livros pentateucos? Eram os 5 livros que foram escritos por Moisés. Eles simplesmente acreditavam nos livros pentateucos, mas não acreditavam na Torá antiga. Não acreditavam no livro completo do Velho Testamento. Portanto, esse povo estava em Jerusalém, mas eram inimigos do povo de Deus. Estavam em Jerusalém, mas eram inimigos dos judeus. Eles não acreditavam mais na fé judaica. Eles não acreditavam nos profetas de Deus. Eles que haviam ensinado a palavra de Deus. Eles não acreditavam em nada, simplesmente no Velho Testamento. Eles só acreditavam em Moisés. E olhe lá. Distorcido. Era um povo, raça, que foi nascido ali dentro de Israel, mas era um povo misturado. Portanto, Deus não aceita que seu povo seja misto, que seu povo se misture com outros povos. Deus, por que até hoje Deus não aceita? Judeus têm que casar apenas com judeus. Judeus não podem se misturar. O povo de Deus não pode se misturar. Voltando para os nossos dias atuais, que hoje nós gentios, hoje nós somos, a palavra de Deus diz que Deus veio para os seus, mas os seus o rejeitou, e nós gentios hoje tivemos o direito também de sermos alcançados por essa graça, por essa salvação. Nós, servos de Deus, não podemos nos misturar com pessoas que não professam a mesma fé. Não pode existir casamento com pessoas evangélicas, com pessoas que não são. Não vai dar certo. Deus não está nisso. Deus não aprova união que contraria os princípios da palavra de Deus. O povo de Deus não pode se misturar com quem não é de Deus. Nós temos que vigiar, nós temos que estar voltados apenas para quem professa a mesma fé, para aqueles apenas que têm o Deus do céu como seu verdadeiro Deus. Portanto, eu já vi várias pessoas, até mesmo um pastor, vou citar ele, o pastor Cláudio Duarte, ele diz: macumbeiro casa com macumbeiro, espírita casa com espírita, católico casa com católico, e evangélico, cristãos casa com cristãos, com evangélicos. Porque o povo de Deus não pode se misturar. Não pode se misturar. Então, para que isso... mas aí o casal era macumbeiro e agora eles vieram para a igreja. Aceitaram a Cristo? Amém. O casal era espírita, agora eles aceitaram a Cristo.
Glória a Deus. O casal era católico, agora professa a fé cristã, a fé evangélica. Amém. Mas nós, servos de Deus, não devemos nos misturar. Não devemos casar, buscar relacionamento com pessoas que não professam a mesma fé. Deus não aceita. É abominação, é julgo desigual. Deus não aceita. Nós somos o povo separado, o povo escolhido de Deus. E quem é o povo escolhido? A partir do momento que você confessa a sua fé em Cristo, reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão e se arrependendo dos seus pecados, a partir desse momento você agora faz parte do povo de Deus. Então o povo de Deus é diferente, é separado. E aqui estava agora o povo de Deus misturado com esses samaritanos, os judeus misturados com os samaritanos. Portanto, o povo de Deus queria levantar o templo e os samaritanos vinham para tentar impedir que esse templo fosse levantado, porque era um povo de mente insana, era um povo que não tinha o seu Deus do céu como o Deus verdadeiro. Então era um povo que não queria que o templo de Deus fosse edificado, porque eles não acreditavam na fé judaica, eles não concordavam, não acreditavam nos profetas que havia profetizado em nome de Deus. Não havia, mas havia um dos povos, você se lembra, que no meio de tudo isso, quem eram os netos de Ló? Quem foi Ló? Ló foi o primo de Abraão. Ló foi o primo que Abraão levou para peregrinar com ele no deserto, embora Deus havia falado para Abraão lá em Gênesis 12, dizendo: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai você e tua esposa. Mas nesse ponto, Abraão pegou, porque Ló não queria apartar de Abraão, então Abraão levou Ló consigo e deu ruim, porque Deus não estava com isso. Deus havia falado que era para Abraão ir sozinho com Sara, sua esposa, e seguir para uma terra que Deus iria mostrar essa terra para Abraão. E nós sabemos todo o caos que se tornou a descendência de Ló. Ló, então, quando Ló e Abraão estavam juntos, eles estavam muito ricos, e aí o gado, o gado de Ló não podia se misturar com o gado de Abraão, e o espaço estava pouco para que tanto de gado. Então eles resolveram apartar. Abraão pediu para que eles viessem se apartar, então pediu para que Ló buscasse uma direção e ele buscar outra direção, e eles se apartaram. E Ló então olhou para a direção de Sodoma e Gomorra, visando que era uma região muito próspera, era uma região de terra fértil, de muita natureza, de muita beleza. Então Ló escolheu ir para a direção de Sodoma e Gomorra, e nós sabemos o que aconteceu. Sodoma e Gomorra estava pecando, e o pecado deles estava tão tamanho que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Portanto, Deus só poupou a vida de Ló, a vida de Ló e sua família. Então diz o texto que Ló então esteve morando ali em Sodoma e Gomorra, porém Deus quis destruir. Então Deus enviou o anjo para aparecer ali a Ló, dizendo: pega tua esposa e tuas duas filhas e sai da terra, porque eu vou destruir a terra com saraiva, vou destruir tudo com muito fogo, vou destruir Sodoma e vou destruir Gomorra. Escapa pela tua vida, vai correr por outra região, porque essa cidade será morta. E ali Ló sai com a sua esposa e suas duas filhas, mas o coração da mulher de Ló estava em Sodoma e Gomorra. Ela não queria ir. Tanto é que o próprio Deus enviou o anjo falando: não olhe para trás, porque se olhar para trás vão se tornar estátua de sal. E diz o texto que agora Ló sai com a sua mulher e suas duas filhas, mas a mulher estava com o coração naquelas duas cidades. Ela olhou para trás. No que ela olhou para trás, ela se transformou em estátua de sal, foi morta, se tornou estátua de sal. E com o tempo a chuva veio, essa mulher, o sal é desfeito com a chuva. Então Ló seguiu
com suas 2 filhas agora, só ele e suas 2 filhas. Então eles estavam longe, de longe eles viram a cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruída com muito fogo, todos foram mortos. E diz o texto agora que as suas 2 filhas, eu imagino que foi o próprio diabo que assoprou no ouvido daquelas 2 jovens, dizendo: não tem mais homens para nós, só existe nosso pai, e nosso pai já é velho. Como que vai ser de nós 2? Nós precisamos ter descendentes, nós precisamos colocar filhos no mundo, tanto também até para cuidar de nós na nossa velhice. Olha só o que a mente das filhas de Ló foi capaz de produzir. Mas eu imagino que foi o próprio diabo que soprou no ouvido dessas jovens. E ali o que elas fizeram? A primogênita foi, embebedou Ló, deu muita bebida para o pai e se deitou com seu próprio pai. No que ela se deitou com o seu próprio pai, ela ficou grávida. E no dia seguinte, a mais nova fez da mesma forma. Deu bebida para o pai e se deitou com o pai. E ali também ficou grávida. Então aconteceu um dos maiores pecados que houve na história. Foi as filhas se deitarem. Não foi o pai que se deitou com as filhas. Ela embebedou o pai, as filhas se deitou com seu próprio pai para gerarem, para terem filhos. Olha que coisa abominável. Na mente delas não existia mais, não ia ter mais homens para elas. Não sabendo que tinha milhares de homens esparramados na terra naquele tempo, mas ela achava que elas iriam ficar só. Não se contentou em estar debaixo da proteção do próprio pai, que com o tempo elas lá na frente iriam adquirir algum matrimônio correto com homens normais da idade delas. Não, elas se deitaram com o seu próprio pai, e aí surgiu essa nação que vocês conhecem. Sabe essas nações? Paquistão, Irã, Hamas, vem dessa linhagem de Ló. Vem da linhagem de Caim, vem da linhagem de Sem. Quem foram esses povos? Essas pessoas foram amaldiçoadas pelo próprio Deus e estão aí até hoje amaldiçoadas. São pessoas más, homens perversos, leis diabólicas, servem a Baal até hoje, servem a Deus que é o Deus voltado para as crianças, que sacrificam crianças, são nação malignas, que os homens odeiam as mulheres, são homens todos gays, todos pedófilos. Essa nação Paquistão, Irã, são nações de homens pecaminosos, perversos, amaldiçoados pelo próprio Deus. São nação que vocês observaram como é o Irã, se vocês que está agora surgindo, eles estão contando de forma esclarecedora para todas as nações da terra, para que alguém se levante e socorra as mulheres e as crianças desses países, porque esses países, os homens odeiam as mulheres. Eles dizem que as mulheres são animais, são bichos, e bicho tem que ser tratado com muita maldade, com muita ruindade. Eles não veem as mulheres como seres humanos, eles veem nos dias atuais, tá, gente? Se vocês entrarem nas redes sociais, tá tudo aí para evidência para o mundo todo ver o que os homens do Paquistão fazem com as mulheres, com as suas mulheres e com as suas crianças. O Irã, eles pegam essas mulheres, tratam elas como mulheres, vestem uma turca cobrindo todo o rosto, uma turca bem redonda, para não ver o rosto, nem o corpo, nem os olhos, furam os buraquinhos para elas respirar mais ou menos ali, mais ou menos, que muitas morrem asfixiadas. E ali esses homens pegam essas mulheres que são tratadas como animais. Eles mesmos falam que as mulheres são bichos, são animais, são homens gays, são homens que só os homens que sobressaem são homens gays, homossexuais, né? São homens que odeiam as mulheres. Por isso que eles maltratam as mulheres. Quando eles não matam, batem muito nessas mulheres, maltratam essas mulheres, matam essas mulheres. Se essas mulheres se voltarem contra eles, elas são mortas. Então elas têm que se submeter. Olha como esses homens saem com essas mulheres na rua. Elas vestidas com essa turca preta, amarram suas mãos e vão seguindo com a corda, arrastando essas mulheres nas ruas, para todo mundo ver, para o mundo todo ver
para que o mundo tenha medo desses homens. Eles querem que o mundo todo tenha medo deles, que eles se acham o maioral, que eles são homens terroristas, são homens diabólicos. E aí o que eles fazem? E as mulheres são usadas como objeto sexual, e os filhos que nascem desse povo, esses homens pegam os seus próprios filhos, estrupa os seus próprios filhos, isso quando não mata. Ou então eles vendem esses filhos para marmanjos, para homens pedófilos, para homens de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos se casar com as suas crianças. As crianças, as meninas que são nascidas mulheres, são dadas, vendidas, preço de R$500, R$1.000, para esses homens casarem com elas e abusarem delas e escravizarem elas. Homens pedófilos, homens velhos de 30, 40, 50, 60 anos. Porque eles servem olha, por que é isso? Eles servem a Maomé. Quem foi Maomé? Maomé foi um tal profeta do demônio, que essa religião entrou dentro do Paquistão, e ali o Maomé era homossexual, ele odiava as mulheres, então predominou-se essa religião dentro desse país, que é o Deus que eles têm, tá? Eles não têm Deus como Deus, criador dos céus e da terra. Eles são nação diabólica, e quem ousa entrar lá, um cristão, um missionário, ousa entrar lá para evangelizar esse povo, é mortos. Quantos de vocês já viram, eles fazem lives ao vivo quando eles querem matar os cristãos que vão lá pregar para eles? Fazem live, põem fila e vão cortando a cabeça de todos os cristãos para intimidar, fazendo live, para intimidar os Estados Unidos, para intimidar as potências, os demais países que são de direita, porque esses países são comunistas, esses países são diabólicos. Então nós aqui que somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos que interceder para Deus ter misericórdia, para que Deus levante uma potência, tipo os Estados Unidos, para ali socorrer as mulheres. Essas mulheres são mulheres escravas. Imagina, eu fico pensando, gente, a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vidas, e vidas em abundância. Meus amados, vão curtir na live, só 130 curtidas numa live como essa, 35 pessoas, não é possível. Vão curtindo a live para que a live possa ser enviada para outras pessoas. Então, diante de tudo isso aqui, são povos que vieram dessa descendência aqui, da linhagem de Ló, da linhagem de Caim, da linhagem de Sem. Quem foi Sem? Sem foi o filho de Noé. Quando Noé saiu da arca, ele estava feliz porque agora ele não estava mais na arca, ele plantou uma vinha. No que ele plantou essa vinha, ele colheu as vinhas. Gente, entenda, não existia álcool naquele tempo. As vinhas, o suco da vinha era tão forte que quem bebesse muito se embriagava, ficava bêbado era muito forte, era algo natural, e eles bebiam e ficavam bêbados. Não existia álcool naquele tempo, mas ali eles faziam o álcool mediante o vinho da uva, porque se bebesse muito, eles ficavam bêbados, mas quando era misturado com água, ficava um suco normal. Mas quando era bebida do própria uva, o suco total, porque não é igual as uvinhas de hoje, pequenininhas, esses trem. Não, as uvas de antigamente, meus amados, eram uvas grandes, eram cachos grandes e originais, ou seja, no sentido que era totalmente natural, original, o sabor da uva. De tal forma que embriagava as pessoas se curtisse muito aquele suco, se bebesse muito. E ali diz o texto que Noé embriagou-se com o suco da uva e ficou bêbado. No que ele ficou bêbado, veio um dos seus filhos. Noé tinha 3 filhos. Veio um dos seus filhos, que foi Sem, e viu seu pai nu. Ele ficou bêbado, ele tirou a roupa. E naquela época, gente, pai e mãe era como Deus na terra. Pai e mãe tinha que se reverenciar, pai e mãe. Não podia um filho jamais ver a nudez de um pai e da sua mãe. Nunca. Por isso que essas 2 moças cometeram foi um pecado incesto, abominável, desprezível diante de Deus de uma tal forma. Por isso que foram amaldiçoadas os seus filhos e a sua descendência, que é esse pessoal do Paquistão e do Irã, que estão até hoje. Então foi todos amaldiçoados, porque não se pode ver pai e mãe nu, nunca. Era abominação, uma desonra, um desrespeito terrível. Então Sem viu seu pai nu,
viu Noé nu. E aí ele riu, veio do seu pai velho, né? Noé já tinha mais de 600 e poucos anos. Naquela época os homens viviam em torno, chegava a quase 1000 anos de idade. Não é igual hoje, que chegou a 80 já viveu muito. Por que Deus permitiu? Deus reduziu, e graças a Deus por isso, que misericórdia, viver estando de ano faz nem sentido, mas Deus, devido ao pecado do homem, Deus diminuiu a idade do ser humano. Mas naquela época Noé tinha em torno de 600 e poucos anos. E ali, corpo enrugado, velho também, né? Então, sem viu seu pai nu e riu, e chegou e contou para os seus demais irmãos que viu seu pai nu. E os demais irmãos, sabendo que não podia, que era pecado ver o seu pai nu, pegou uma roupa, uma túnica, e foi entregar para o seu pai de rosto, de costas, para não ver a nudez do seu pai. Mas sem viu o seu pai nu. E não temeu diante disso. Não temeu diante de Deus diante disso. E quando Noé voltou do seu vinho, que o vinho já tinha saído dele, que ele voltou ao normal, os irmãos mais novos contaram o que Sem havia feito. Então Noé amaldiçoou. E uma maldição naquela época, meus amados, se hoje ainda a maldição pega, uma maldição vindo de um pai para o filho, pegava, acabou. O filho não valia para mais nada. O filho não prosperava em mais nada. Então Noé amaldiçoou o seu filho, que era Sem, por ter visto ele nu e ter rido dele, ou seja, desonrando o seu próprio pai. Então foi uma nação amaldiçoada. Por isso nós estamos agora, em meio ao século 21, tendo que ver esses homens do Paquistão, do Irã, fazer essas atrocidades com as suas mulheres e com as suas crianças. O país Irã segue o mesmo procedimento, segue a mesma forma de tratar as mulheres, porém lá eles servem ao Deus Baal, que é o Deus do Velho Testamento, é o diabo do Velho Testamento, Deus do Velho Testamento, e serve o Deus Maloque. Quem era Maloque? Maloque era o Deus que recebia sacrifício das crianças. Gente, é algo assim, se a gente for parar, isso era no Velho Testamento, nós estamos vivendo os dias atuais. O Irã e o Paquistão são países que sacrificam as suas crianças. Meus amados, vão curtindo a live, por favor. Nós estamos vivendo em pleno século 21, em plena a era pós-moderna, em plena a era da tecnologia avançada ao extremo, em plena a cultura dos demais países, que não existe, mas não existe isso. Eles adoram ao Deus lá no Irã. Eles adoram lá no Paquistão, eles adoram a Maomé. E no Irã, eles adoram ao Deus Maloque, ao Deus Baal também. Que eles pegam essas crianças lá, se reúnem um determinado tempo para adoração ao Deus Maloque. Lá, eu tenho vários vídeos que eu vejo isso. Eles pegam as mães, só reúnem as mulheres lá, ordenadas pelos seus maridos, a irem lá, levando os seus bebês, criança de 1 aninho, mês, recém-nascido, levando os seus bebês, levantando eles para o alto e consagrando os seus bebês ao Deus Maloque. E, na mesma hora, matam-se aquelas crianças diante daquela estátua, consagrando aos seus bebês ao Deus Maloque, e os demônios vêm e enxugam ali aquele sangue daquelas crianças. Olha que coisa abominável diante de Deus. Nós estamos vendo isto nessa era, nesse tempo, nesses momentos. Se vocês observarem as redes sociais, que o povo estão denunciando tudo que o Paquistão fazem com as suas mulheres e crianças, e tudo que o Irã faz com as suas mulheres e crianças. Tem que sacrificar as crianças, matar as crianças para que os demônios venham e bebam o sangue dessas crianças. Bebês, elas levantam esses bebês para cima e já vem com facão e já cortam a cabeça, o pescoço dessas crianças, e ali faz aquele ritual diabólico. Sangue de Jesus tem poder. Isso nós estamos vivendo nesse tempo, tá? Por isso que a maldade do homem está tão terrível, por isso que são países pobres. Ah, mas a África também são países pobres. Sim, depois da África eu falo outro tempo.
Por isso que Paquistão é um país pobre, miserável, escassez de riqueza, de prosperidade, a terra é infrutífera, porque é uma terra amaldiçoada, porque Deus está vendo tudo que eles estão praticando. E detalhe, as crianças que são homens que conseguem sobreviver, os que conseguem sobreviver com 6, 7 anos, os próprios pais, os homens pedófilos, estrupam essas crianças e matam as mulheres. São coisas abomináveis. Vocês entram lá e veem e vocês vão entender do que eu estou falando. Porque é muitos detalhes para ser citados aqui. Então, seguiu-se essa linhagem dessa geração até hoje. Segue até mesmo a adoração a esses deuses. Maomé, Buda. Eles adoram Buda, Maomé, adoram Maloque e adoram a Baal. Demônios. Pessoas diabólicas. No caso de Baal e Maloque são demônios, eram deuses. No caso de Maomé e Buda foram seres humanos aderindo a essa cultura, usados por Satanás para implantar essa religião islâmica, que não é religião, é seita satânica, seita diabólica, que veio para matar e destruir a vida das mulheres e das crianças. E os homens se intitulam Deus. Os homens de lá se intitulam os tais. Homens diabólicos e perversos que, ao meu ver, tinham que ser exterminados. Que, ao meu ver, muitas vezes eles tinham que serem presos. Pagar por todos os seus crimes ao longo todos esses anos. Olha como as mulheres vivem. As mulheres não podem falar. As mulheres não podem estudar. As mulheres não têm direito de nada. Tem que ficar caladas e ser apenas escravas dos homens. São tratadas, eles dizem que elas são animais. E assim é a forma como os homens veem as mulheres do Paquistão e do Irã como animais. Que só servem para eles usufruir delas, abusarem delas sexualmente. E ali gerarem filhos para que eles também venham abusar dessas crianças, matarem e venderem essas crianças para homens pedófilos de 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos. Quantos aí já viram vídeos de homens velhos desses países com a criancinha de 6 aninhos, 5 aninhos? É assim que eles fazem. Veste as menininhas de noiva e ali dão para esses homens abusarem delas, dizendo que é cultura do país. Isso não é cultura, isso aí são crimes, abominações. Isso aí são homens enrustidos por trás de uma religião diabólica, por trás de uma cultura diabólica. Isso não é cultura, isso é maldade, isso é ruindade. Isso é demônio na vida desses homens que cometem esses crimes contra essas mulheres e contra essas crianças. Ah, mas a mão de Deus vai vir. A mão de Deus vai descer. E a Bíblia diz que ai de quem toca numa criança. A palavra do Senhor diz que as crianças são a santidade de Deus na terra. E quem tocar numa criança está tocando no próprio Deus. E quem toca no próprio Deus vai se queimar. Vai ser exterminado. Porque Deus não aceita esse tipo de abominação. São pecados abomináveis. Pecado hediondos. Pecados abomináveis. Tudo é pecado, mas tem pecados que são hediondos e abomináveis. Como esses homens do Paquistão. E detalhe, meus amados, eles estão querendo entrar, estão entrando, tá? Por causa do governo, por causa do presidente comunista que está usurpando a presidência. Ele odeia Israel. Vocês sabem que o presidente odeia a nação, desligou a união que nós tínhamos com o Israel e coligou agora com o Paquistão, com o Irã e com o Hamas. E esse desgoverno curte, manda dinheiro para esses líderes dessas seitas com o dinheiro do nosso imposto. Olha que coisa abominável, diabólica. Então Deus vai cobrar muito caro desses políticos comunistas que estão usurpando a presidência, do STF que está curtindo, de toda a facção criminosa que eles estão destruindo não só o nosso Brasil, como custeando esses países diabólicos, entregando enviando dinheiro para eles comprarem armas e destruir a vida das mulheres e das crianças. Tudo
coabitado com o desgoverno, com aliança com esse desgoverno comunista que está atuando no nosso país. Então, meus amados, é algo assim muito triste, algo que nós temos que, quando eu vejo algum vídeo relacionado a esse povo, é algo que a gente não sabe explicar o sofrimento dessas mulheres que são obrigadas a passarem por isso, elas são obrigadas a matarem seus próprios filhos, amando dos homens, tá, gente? Porque nós sabemos como que as mulheres são com seus filhos. Nós temos um amor maior do que dos pais para com os filhos. Pois essas mulheres são obrigadas a matarem os seus próprios filhos, amando desses tais maridos que não têm elas como esposa, têm elas como animais. Maltrata, isso quando elas não são espancadas. E detalhe, meus amados, quando uma tenta desobedecer esses homens, elas são espancadas na rua. E ninguém pode fazer nada, todo mundo ri e aplaude. Sabe o que eu vi esses dias agora, eles fazendo? Pegando a criança que desobedeceu, de alguma forma, um menino, amarrou as mãozinhas dessa criança e amarrou e saiu arrastando essa criança no chão. Pelas ruas, essa criança começou a sangrar rosto e corpo, dizendo e depois cortou as mãos dessa criança, dizendo que essa criança estava pecando em desobediência. Então, só algo assustadores. Lá eles pegam as crianças, põem as crianças para trabalhar e carregar pedra. Crianças de 4 aninhos, 3 aninhos, 2 aninhos. Pega essas crianças, eu vi vídeo semana passada, pega as crianças, põe pedra na mão deles e faz essa criança montuar um monte de tijolo ou pedra. Coisa abominável. Essa é a ruindade dos homens desse país. E eles estão entrando aqui no nosso país legalmente, viu? Porque lá nos Estados Unidos, os demais países, eles não conseguem entrar. Nos países vizinhos, eles não conseguem entrar. Mas como o Lula é a favor deles, como o presidente curte e dão legalidade para que eles possam entrar no nosso país, já estão entrando e querendo morar aqui e querendo predominar essa religião deles aqui no país, querendo escravizar as brasileiras também, tá? Então, cuidado, mulheres, não se envolvam com esse tipo de homem. Eu tenho visto, nos últimos tempos, eu sou muito atenta, tá, gente? Eu prego a palavra, mas eu sou ligada na política, eu sou ligada em tudo, tá? Nos últimos tempos, eu tenho visto mulheres se envolverem, brasileiras, entrarem em contato, esses homens islâmicos entram em contato com as brasileiras, tentando conquistar essas mulheres, dizendo que querem casar com elas, dizendo que vão dar boas-vindas para elas, e assim faz essas... E eles não vêm, alguns não vêm até aqui não, essas mulheres vão até eles, tá? Pedem dinheiro para essas mulheres, induzindo essas mulheres bobas, carentes, que estão sozinhas, carentes, induz essas mulheres, fala que vão casar com elas, que ama elas, e aí e essas mulheres às vezes vendem tudo, compra passagem e vai. Chegando lá, esses homens começam a fazer com elas o que eles fazem com as suas próprias mulheres do seu país. Olha que coisa abominável. E cuidado, vocês mulheres, ao conversar com homens estrangeiros desses países. Ah, ele é árabe, sai fora disso. Sai fora. Ah, ele é de Dubai, é os homens riquíssimos, é os homens lindos. De fato, os homens o pessoal de Dubai são outra cultura, é outro povo. Mas são homens que você nunca vai ser a única esposa deles. São homens que vão ter 5, 6, até 10 mulheres, se eles tiverem dinheiro. Quanto mais ricos eles forem e conseguir sustentar esse tanto de mulheres, vão ter esse tanto de mulher. Aí o pessoal do Dubai é outro povo, são outro país. Mas o pessoal do Irã e do Iraque, do Irã e do Paquistão são esses países, e do Hamas são esses países abomináveis, de homens abomináveis. Então vamos voltar para o texto. Então, ou seja, os netos de Ló, que eu citei, vem desse pessoal. Quem eram os netos de Ló? Diz o povo que naquele tempo os netos de Ló eram Amon e Moabitas, que significa os amonitas e o povo moabitas, que eram nações inimigas de Israel, que eram nações pecaminosas de Israel, que perseguia Israel. Os amonitas e os moabitas
vem dessa linhagem amaldiçoada por Deus, então era povo que veio para oprimir a nação de Israel. E eles eram pessoas que viviam do lado superficial do Mar Vermelho, do outro lado. Existia também a descendência, gente, eram tantos países que foram amaldiçoados, olha só, vou citar mais um aqui. Existia também a descendência de Esaú. Quem foi Esaú, que também foi amaldiçoado por Deus? Esaú era filho de Isaque, que era irmão de Jacó. Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Gente. Naquela época, o filho primogênito, o filho que era primogênito, ele era o filho mais, digamos assim, era o filho que iria carregar a linhagem da família, dos seus pais, era um filho que tinha direito 2 vezes mais sobre a herança do pai, era um filho que era honrado por todos, porque era o primogênito, então era um filho que tinha que prosseguir com a descendência da família, o filho primogênito. Então ele quando morria ali para repartir a herança, o primogênito recebia 2 vezes mais a herança do que os outros filhos menores. Portanto, Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Portanto, Deus reprovou também Esaú. Deus reprovou e Esaú viveu, digamos, amaldiçoado, que também segue também, porque os países árabes são vários países. Então temos que ter discernimento de qual descendência que cada país árabe é dentro da luz da Bíblia. Então, aí também agora seguiu essa linhagem de Esaú, que também foi amaldiçoado por Deus. Então, Israel estava cercada pelos caldeus, pelos amonitas, pelos moabitas, os da descendência de Esaú e pelos filisteus, por tantas nações, eram tantas nações inimigas de Israel que a gente desentende. Às vezes, se a gente não estudar bem, a gente não consegue nem trazer para vocês quem foram os países inimigos. Então, estou citando alguns aqui, porque teve mais, tá, gente? Teve mais gente, mais países inimigos de Israel. Então, agora ali, o povo estava vivendo sob o cativeiro, 120 anos de cativeiro sob a liderança, sobre o cativo de todos esses povos, inimigos de Israel. E diz a palavra do Senhor que agora surgiu, então, devido a toda essa mistura de raça, se misturando, porque Israel não tinha mais muro, então todos os países vinham ali e abusavam das mulheres judias, e ali estava surgindo novos povos, que eram os povos samaritanos, ou seja, era a linhagem desse povo, que era um povo que de fato não era o povo de Deus, era uma misturada ali com os judeus. E diz o texto que diante disso, esse povo era uma nação que samaritanos misturado com os judeus, e eles odiavam os judeus. Os samaritanos odiavam os judeus. Por isso que nós entendemos hoje Israel, os israelitas e os palestinos. Deu para vocês entenderem agora? Os palestinos eram o povo de Samaria, eram os samaritanos aqui do Velho Testamento, que são os palestinos hoje, dentro de Israel. Então, dentro de Israel tem os judeus originais e os palestinos, que são judeus, mas judeus palestinos e os judeus de Israel, de Jerusalém. Então, até hoje tem esse paradoxo aí, essa confusão, mas eu estou explicando que só houve esse povo samaritano, que hoje se entende que são os palestinos, e os palestinos são também israelitas, são judeus, porém, os palestinos com o povo de Israel até hoje não se dão, até hoje não conversam, se odeiam, sendo que eles são todos israelitas. Olha que confusão. Tudo isso por causa do pecado do homem, por causa da desobediência do homem. Então agora o povo se misturou com os samaritanos, que hoje são os palestinos e os judeus, os israelitas. Portanto,
Os samaritanos odiavam os judeus, mas nasceu tudo no mesmo país. Portanto, os samaritanos tentavam de todas as formas sabotar quando alguém era levantado que queria construir o templo de Israel, porque o templo de Israel nunca conseguiu construir o templo de Israel, porque os samaritanos e os demais povos estavam ali para impedir essa construção. O diabo usando os samaritanos para impedir a construção. Por quê? Porque a construção do templo iria levar o povo a se voltar para Deus, iria levar o povo, os sacerdotes, a voltar e adorar o Deus de Israel, a voltar a adorar o Deus verdadeiro. Por isso que eles estavam lutando para que não conseguisse o templo ser edificado, por vários fatores, por interferência política, por poder aquisitivo, por cultura, por crença, por tantas outras coisas, e eles faziam tudo. Não vai dar certo, não é para levantar. Eles oprimiam de uma tal forma, como os judeus não estavam ouvindo eles continuaram a construir o templo, levantaram o templo, tentando levantar o templo. Porém, o que eles fizeram? Já que eles não estão nos ouvindo, já que eles não estão recebendo as palavras negativas que nós estamos entregando para eles não estão dando ouvidos, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma carta e vamos enviar para o rei. Vamos enviar para o rei da Pérsia para que embargue a obra, para que não deixe eles continuar, porque só com um decreto, um edito do rei, eles vão ter que recuar e vão ter que parar, porque o rei mandou. Então ali eles inventaram a treta. Olha a trama diabólica do diabo. O diabo não brinca com Satanás, ele sabe agir. O diabo, quando encontra pessoas adeptos a ele usa com fúria para destruir as vidas. Quem nos últimos tempos está sendo usado pelo Satanás? Esse presidente, o STF, o Alexandre de Moraes e tantos outros partidos comunistas estão sendo usados por Satanás para destruir a nação, para tentar escravizar o Brasil. E nesse caso aqui, esses samaritanos estavam sendo usados pelo diabo para tentar impedir a construção do templo de Deus em Jerusalém. E diz o texto que eles então agora escrevem uma carta, levantando calúnias e mentiras para o rei, dizendo: ó rei, se eu fosse o senhor, não permitir esse povo judeu continuar construindo, levantando a obra, porque o povo judeu, eles não vão te servir, não, eles não vão pagar imposto, eles não obedecer às ordens do rei, não, eles estão se levantando aqui contra o rei, mentindo, estão aqui se levantando, armando contra o rei para não obedecer, para não pagar imposto, para quando o templo deles estiverem pronto, eles mesmos mandarem aqui em Jerusalém. E o rei deu ouvido e mandou o edito, ouviu eles e mandou o edito dizendo: embarga a obra, paralisa a obra. Lá em Esdras 4 eles falam bem claro que então a obra foi embargada, foi paralisada. E aí o que aconteceu agora com os sacerdotes, com todos que estavam ali trabalhando em prol da reconstrução do templo? Eles tiveram que recuar. Cada um foi cuidar da sua vida, uns foi cuidar da agricultura, outros foi cuidar das suas vidas, dos seus familiares, das suas casas. E deixou a obra de Deus para lá, porque não tinha mais como eles construírem nada, porque o decreto veio do rei para embargar a obra. Então diz o texto que agora os judeus estavam, cada um cuidando da sua vida, e não quiseram mais tentar reconstruir o templo. Porque essa carta foi uma carta de mentira, de injúrias, de levante contra o povo, mentindo, dizendo que eles iriam se levantar, se rebelar contra o rei, eles não iriam pagar impostos, eles não iriam obedecer às ordenanças do rei. Então o rei acreditou. No que isso aconteceu lá em Esdras 4:4, é bem taxado dizendo que a obra foi paralisada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o texto, mas eu quero que você entenda esse contexto primeiro. Ou seja,
E aconteceu que os sacerdotes, né, como eu citei, cada um foi cuidar da sua vida, alguns foi para a agricultura, outros foram fazer outras coisas, e cada um cuidou da sua vida e se esqueceram do templo de Deus. Eles não quiseram mais, não cumpriu o propósito de Deus, que era a construção do templo. Eles não queriam mais lutar pelo templo de Jerusalém, eles não queriam mais lutar por Jerusalém. E agora então eles se encontravam, cada um cuidando da sua vida. E é nesse momento que Deus levanta Ageu. Mais tarde levantou Ageu, mais tarde levantou o profeta Zacarias, para encorajar novamente o povo e levantar o templo, a construção do templo. E nisso foi se passando anos, totalizando 120 anos de cativeiro, de escravidão, de sofrimento e dor e miséria. Mas nos dias atuais, o qual eu citei aqui no livro de Neemias, agora sim, mas agora está quem? Deus separando, levantando para olhar novamente para Jerusalém, que se encontrava nesse cativo por tantos anos, por tanta dor, por tanto sofrimento. Agora Deus levanta Neemias. E quem foi Neemias? O texto diz que Neemias se encontrava na cidade, na cidadela de Suzã, que era governado pelo rei Artaxerxes, lá no país da Pérsia. E diz o texto que veio então um dos irmãos de Neemias, Hernani, foi visitar ali Neemias. Hernani viajava de Jerusalém até a Pérsia, 1.500 km de distância. E então, quando Neemias viu ali o seu irmão, ele perguntou. Eu quero te dizer que nós temos que vigiar com as nossas perguntas. Eu quero te dizer que nós temos que ter sabedoria para fazer perguntas. Tem perguntas que não devem ser feitas. Tem coisas que nós temos que olhar e calar. Mas nesse momento aqui, Neemias fez perguntas ao seu irmão e perguntou da seguinte forma. Perguntou pelos judeus, perguntou-lhes pelos judeus que escaparam, que restavam do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele perguntou pelos judeus que haviam conseguido fugir ao longo do tempo, todos esses anos fugidos dos seus inimigos de Israel, e dos judeus que também tinham sido levados cativo. O que aconteceu com esse povo? Ele quis saber. Então, Hernani, seu irmão, respondeu: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província da Babilônia, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendidos até hoje. E as suas portas queimadas. Ou seja, novamente, Jerusalém estava passando por destruição novamente. Como eu citei, Jerusalém foi destruída por 70 vezes, até do Velho Testamento até o Novo Testamento. Jerusalém foi destruída 70 vezes. Então diz o texto, e o que nós estamos vivendo nos dias atuais, a guerra em Israel, quantas vezes bombardearam Jerusalém? Diversas vezes, né? Isso eu estou falando de 70 anos até o Velho Testamento, até a época de Jesus. Pós isso, de lá para cá, muitas coisas também aconteceram, foi destruída-se algumas partes de Jerusalém, vários lugares foi destruído. E todas as vezes Deus levanta alguém para reconstruir a cidade, sempre foi assim. E agora então Neemias se deparou com aquela resposta. Quando Neemias ouviu que os cativos, que muitos tinham sido levados novamente cativos, e que os que permaneceram estavam vivendo sob grande miséria e desprezo, e que Jerusalém tinha sido fendido seus muros, tinha sido derrubado seus muros, e que as portas tinham sido todas queimadas, das casas tinham sido todas queimadas. E sucedeu que, ouvindo isso, Neemias, o texto diz que, olha só o que ele diz, e sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, essas palavras, assentei-me
e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias ouviu isto, ele sentou-se no chão, chorou e lamentou por Jerusalém. Ele se condoeu pelo povo, ele teve compaixão do povo, ele sentiu a dor do povo, ele teve misericórdia do povo de uma tal forma que ele começou a orar, a jejuar orar e jejuar e chorar por dias diante do Deus do céu por Jerusalém. Aqui nós sabemos que Neemias, ele foi um dos homens que mais orou na Bíblia. Ele foi um homem levantado por Deus para orar por Jerusalém, para interceder pelo povo. E eu quero dizer que não importa que aquelas pessoas que são levantadas para ser intercessores, que aquelas pessoas que são levantadas para orar por vida, se não tiver amor, nada, a sua oração não vale de nada. Se não amar o próximo, não adianta você ser intercessor, se dizer ser intercessor por alguém. Quando nós somos intercessores e oramos por alguém, nós temos que colocar na situação do próximo, colocar na situação daquela pessoa, ter misericórdia, se condoer pela situação que aquela pessoa está vivendo, orar, jejuar e consagrar, para que Deus possa ter misericórdia, porque aquelas pessoas que se dizem intercessora e não tem misericórdia, não tem amor, ele não serve para ser intercessor na igreja. Ele não serve para interceder por ninguém. Se ele não tiver amor e compaixão pelas almas, pela situação que aquela pessoa está passando, pelo sofrimento daquela pessoa, ele não serve para ser intercessor. Não serve para interceder por ninguém. Então, todas as pessoas que são levantadas por Deus para interceder na casa de Deus, ele tem que ter um coração voltado para o próximo. Ele tem que ter, primeiro, o amor de Deus e, segundo, amar o próximo. Porque quem não ama o próximo não serve para orar por ninguém. Quem não ama o próximo não serve para estender a mão e pôr a mão na cabeça de ninguém. Porque se essa pessoa não tem esse amor, se você pedir oração a essa pessoa estender a mão sobre você, você vai receber uma seta de maldição, um mal-estar no seu corpo. Então só pode ser intercessor quem de fato ama a Deus, ama a obra de Deus e ama o próximo. Só assim você pode ser intercessor. Então Neemias começa a chorar, a jejuar, a orar ao Deus do céu e a clamar por misericórdia e buscando de Deus estratégia. Neemias era um homem que estava servindo o rei Artaxerxes. Neemias foi levado cativo quando ele era criança para a Pérsia. Foi levado criança para ser escravo lá na Pérsia. E agora ele alcançou a benevolência, ele alcançou a graça diante do rei. E Neemias servia o rei. Neemias era o cooperador do rei. Era um cargo que muitos cidadãos medo-persas queriam ter esse cargo para servir o rei. Só que Deus deu a quem? Um judeu que tinha sido levado escravo, que serviu o rei desde criança. Deus permitiu que um judeu servisse o rei Artaxerxes e tivesse uma grande patente, alcançasse uma grande patente dentro do reino Medo-Persa, dentro desse reino. Ele era cooperador do rei. O que o cooperador fazia? O texto diz que quem era o cooperador do rei? Ele era encarregado de cuidar da alimentação e da bebida do rei. Cuidar como? Nós sabemos que todos os servos, os empregados que trabalhavam dentro do palácio do rei, eles eram escolhidos a dedo para ser servo do rei. Todos os soldados que eram levados para servir o rei dentro do palácio eram escolhidos a dedo. Então, todos tinham que guardar obediência, ser obedientes ao rei e às suas ordenâncias. E ali agora, Neemias estava sendo cooperador do rei, servindo ao rei. Toda comida e bebida ele tinha que experimentar primeiro. Ele tinha que experimentar a comida do rei e experimentar a bebida do rei. Portanto, Neemias comia-se muito bem, bebia-se muito bem, dormia-se muito bem, tinha todas as regalias. Por mais que ele era um cativo,
Ele só era cativo, mas ele tinha todas as regalias que um cidadão medo-persa podia ter como sendo empregado ou serviço ao rei. Portanto, o texto diz que o rei gostava de Neemias. Por que Neemias caiu na graça do rei? Porque Deus era com Neemias. Por mais que Neemias não conheceu, conta que como ele foi levado cativo desde criança, ele não conheceu o seu país, ele não conheceu o seu povo, ele só ouvia as suas histórias, porque ele entendia que ele era escravo ali no Persa. Ele entendia que ele fazia parte da linhagem do povo de Israel. Ele sabia que ele estava ali, ele cresceu ali, mas que ele era escravo. Por mais que ele tinha um cargo bom, ele era escravo. Então ele não conhecia Jerusalém, ele nunca pôs o pé em Jerusalém. Ele sabia quem era o Deus de Israel, mas porém ele não conhecia Jerusalém. E agora, diante dessa novidade ao qual ele estava, o irmão dele estava passando para o que estava acontecendo com Jerusalém, ele se condoeu, chorou e lamentou e orou e jejuou diante de Deus. E diz o texto que diante de tudo isso, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Toca na tela, meus amados, vão curtindo. Ó, você vê, 61 pessoas e só 700 curtidas. Questão de pessoas tinha que ter pelo menos já 20.000 curtidas. Vocês tocando na tela. Porque quando vocês tocam, as outras pessoas que estão entrando no TikTok vão ver minha live e vão entrar na live. Então, diante disso aqui, ele agora se encontrava jejuando e chorando por um povo que era seu povo, porém ele não conhecia. E diz o texto, o capítulo 2, que foi o versículo no qual eu li desde o início da nossa mensagem, e diante disso, ele de fato estava muito entristecido. Ele estava triste. Só que ele quis transparecer essa tristeza para o rei. Ele quis chamar a atenção do rei, porque diz o texto que Neemias era um homem muito educado, era um homem que chegava diante da presença do rei todo alegre, feliz para servir o rei. Porque o rei gostava dele, então o rei tratava ele muito bem. Então o rei tinha um carinho por ele. A rainha também tinha um carinho por ele. Por mais que ele fosse escravo, o rei confiava nele. Ele era um homem de confiança do rei. Onde o rei ia, o Neemias estava. Ele era tão de confiança do rei que o rei ouviu seus conselhos, porque via nele um homem inteligente, via em Neemias que ele tinha o dom e o dom da liderança. Neemias era um homem muito inteligente, ele tinha o dom de liderança. Você sabia que tem pessoas que se dizem líder, mas não têm o dom de ser líder? E tem pessoas que não têm o título de líder, mas lidera tudo, sabe coordenar e administrar tudo. Ou seja, Neemias tinha o dom de liderança, o dom de administração, o dom que fazia servir o rei também com seus dons. Ele ajudava o rei a administrar o império. Ele ajudava também, dava conselhos ao rei de tomar algumas decisões. O rei pediu seus conselhos. Então era um homem de confiança do rei. O rei gostava dele. Mas ali diante disso, diz o texto aqui no capítulo 2, versículo que diz que sucedeu que no mês de Nisan, do ano vigésimo do rei Artaxerxes, que ele estava servindo o rei com o quê? Com vinho. Servindo o que? A rainha com o quê? Com vinho, com água e vinho. Diante dele, eu tomei o vinho, experimentei o vinho e dei ao rei. E o rei olhou para mim. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? O rei perguntou: por que está doente? Você está triste? Porque você não está doente? Por que está triste? Não está doente? Está triste, tristeza, está sentindo tristeza no teu coração? E ali diz o texto que, diante disso, Neemias temeu e respondeu ao rei, mas Deus deu a ele autoridade e coragem. Porque o rei nunca fez essa pergunta para ele. Então, ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Olha só a estratégia de Neemias, a sabedoria de Neemias. Ele pensou: vou responder exaltando o rei. Viva o rei para sempre. E ele disse ao rei: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, tendo sido consumida e destruídas a fogo?
Então, ele respondeu dessa forma para o rei. E o rei disse: o que me pedes agora? Neemias nem imaginava que o rei ia fazer novamente uma outra pergunta. O que me pedes agora? Ou seja, o rei quis dizer o quê? O que você quer que eu faça por você? Então, diz o texto, parte B do versículo 4, parte B. Então orei ao Deus do céu. Como assim ele orou ao Deus do céu se ele estava diante do rei? Sabe aquela oração relâmpago? Aquela oração que só você e Deus faz assim no momento rápido?